histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Muito bem, senhores. No mês passado, no dia 30 de abril, eu tive a oportunidade de participar em Lusiânia de um encontro de mocidades. Era um encontro de mocidades espíritas, onde a gente reúne, todo ano tem, os jovens, com o objetivo de fazê-los refletir sobre a vida e, por que não dizer, um momento de diversão também para eles. Que muitas vezes a gente fica naquela rotina de escola para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e muitas vezes não se tem uma diversão. E com muitos desses jovens que a gente acompanha, passa um momento de diversão na rua, é uma forma também de tirá-los um pouco da rua e dar uma oportunidade para ver uma outra realidade. Uma realidade que pode ser baseada na arte, no teatro, na música. Então o tema da mocidade era justamente essa, as artes. E aí coube para mim a oportunidade de falar sobre o teatro. E como eu tenho o costume já de trabalhar com o teatro, eu resolvi trazer uma peça teatral para eles. Bom, como nosso objetivo é edificar, crescer, fazer refletir, eu pensei num tema chamado família. Porque a família é a coisa mais importante que nós temos. É o núcleo da sociedade. É o caminho que nós temos para atingir o nosso equilíbrio. Quando uma pessoa está sozinha, ela se perde com muito mais facilidade do que quando ela está acompanhada. Quando eu tenho alguma preocupação para com alguém, eu me equilibro mais rápido que quando eu estou sozinho. Por isso é bom sempre estarmos juntos de outras pessoas que têm as mesmas ideias, têm os mesmos pensamentos, e de preferência aquelas pessoas que têm o mesmo afeto que a gente, o amor recíproco familiar, o amor de família. E quando eu puxei esse tema, eu pensei, bom, o tema família é muito importante, porque se a gente for parar para pensar, sem a família, o que acontece com a gente? A gente vai para a animalidade, né? No livro dos Espíritos, eu sou espírita, tem uma questão que ela fala justamente isso. O que aconteceria com a sociedade se não fosse a família, se a gente deixasse de viver em família? Porque se a gente parar para pensar, os animais, eles são criados pelos pais até aquele momento da independência. No momento que o passarinho consegue bater as asas e sair do ninho, na hora que o animal, seja de que raça for, consegue se alimentar sozinho, ele some no mundo. A obrigação dos pais termina. Mas entre os homens não é assim, porque nós temos uma ligação a mais. Nós temos uma ligação afetiva, um compromisso com aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida. O pai consciente, ele é pai, mesmo quando o filho sai de casa. O pai consciente, ele é pai quando o filho recebe os prêmios, mas também quando recebe o castigo. Nós vemos que muitos pais são mais como animais, porque quando o filho está em sofrimento, em desequilíbrio, o pai abandona. Algumas vezes a mãe não abandona, porque se vocês forem observar num presídio, por exemplo, a visita das mães é uma constante. É raro aquela semana em um presídio que não tenha lá suas 20, 30 mães esperando para visitar o filho. Mas é raro encontrar um pai. Poucos pais aparecem no presídio e de raro em raro, porque a mãe tem mais afetividade. E o abandono também é uma constante. É muito mais fácil o pai abandonar a família do que a mãe. É raro acontecer isso. Geralmente a mãe, por ser mais frágil, ser mais discriminada, pelo contrário, ela se mostra um espírito mais forte, mais hábil a lidar com os problemas e apoiar o filho no momento da necessidade. Bom, quando eu trouxe esse tema para fazer o teatro, eu me propus a fazer uma pequena família. Uma família que é mais comum na nossa sociedade, que é formada da mãe e dos filhos. Nessa família da peça teatral, o pai já tinha ido embora. Por razões pessoais, por bebida, por qualquer razão que não vale agora mensurar. Mas a mãe, por ser mãe solteira, ela tinha de se desdobrar em várias atividades, inclusive no sustento do lar. E muitas vezes ela sofria do que acontece com a maioria das famílias.
as preocupações do sustento, de pagar as contas, são tão grandes que a mãe não tinha tempo para tomar conta dos filhos. E os filhos também não precisavam tanto, porque já eram de certa forma, de certa idade. O rapaz, só para vocês entenderem direito como é que era a peça, estaria na faixa de uns 17 anos. Esse já estava envolvido com a droga e já estava envolvido com álcool. Tinha um amigo dele chamado Felipe e tinha outros amigos que eram traficantes. A filha era adolescente, um pouco mais nova, em torno de 15, 16 anos de idade. E essa jovem, ela era depressiva e estava agora acompanhando um jogo na internet chamado Baleia Azul. Não sei se vocês conhecem sobre a Baleia Azul, mas é aquele do suicídio, onde as pessoas participam de provas, de teste. 50 testes, 50 provas, cada um mais absurdo do que o outro. Alguns deles é autolesão. A pessoa tem que fazer uma baleia com uma faca, com uma navalha, com qualquer instrumento cortante, em uma parte do corpo. Outros são mais arriscados, subir no alto de um prédio, comer barata. E o último culmina com suicídio. Nós tivemos pelo jornalismo brasileiro e internacional alguns casos de pessoas que concluíram esse jogo chamado Baleia Azul, se matando literalmente. Se eu não me engano, 2 moças, garotas, na União Soviética, na Rússia. Tivemos em Portugal uma. Tivemos aqui no Brasil também caso, aí eu não sei se chegou a morrer, de pessoas que foram identificadas jogando esse jogo Baleia Azul. Então nós temos a mãe, temos os 2 filhos, e a nossa história começa justamente nisso. A mãe muito preocupada com os filhos, porque o filho, por exemplo, ele só levantava ao meio-dia. Ele estava acostumado a ter muita liberdade. Dormir tarde, ficar no videogame, ficar com amizades. E o que aconteceu? A mãe, sentindo que não dava conta para resolver esse problema, que também é uma característica feminina, quando a mulher não consegue resolver os problemas dela, quando os problemas são muito grandes, ela recorre a outras pessoas. Ela procura um pastor, procura um padre, procura uma pessoa com mais autoridade que ela, uma amiga, um parente, para desabafar e se aconselhar. Já o homem não faz isso. A maioria dos homens, quando tem um problema, ele guarda para si. Mal comenta. Se for uma coisa muito séria, ele reclama. Mas ele não se abre para outras pessoas para falar sobre os seus problemas. A mulher leva vantagem ao homem em relação a isso. Porque a mulher está sempre o quê? Desabafando, sempre sendo aconselhada. Os conselhos nem sempre são bons, alguns conselhos são ruins. Mas pelo menos ela tem como avaliar. O homem não. Muitas vezes ele vai guardando aquele soma de problemas, aquelas preocupações todas, que podem estourar de uma vez em uma agressividade até desnecessária, ou então, em alguns casos mais graves, em suicídio. O índice de suicídio para a mulher, ele é grande, mas as mulheres, elas tentam suicídio, muitas vezes conseguem se livrar do suicídio, ela consegue se salvar, porque ela toma um remédio, ela faz práticas que permite que outras pessoas venham e ajudem. O homem não, quando ele tenta suicídio já é radical, ele dá um tiro no ouvido, se joga de um local muito alto, sem chance de sobrevivência. O homem leva desvantagem também nisso, porque o homem ele morre mais que a mulher e descobre mais rápido que a morte não existe. Eu sou espírita, mas todas as religiões falam a mesma coisa. Nossa alma é imortal. Quem age bem nessa vida recebe a recompensa. Quem tem prudência, quem aceita o sofrimento, sabe sofrer com dignidade, com resignação, procurando melhorar, procurando pagar todas as contas, procurando vencer as doenças. Aquela pessoa que é testada aqui na Terra, ela recebe a recompensa, eu acredito, no plano espiritual. Mas uns falam, no céu, não importa. E o sofrimento para aquele que se mata, ele é muito grande. E é normal em todas as religiões, na muçulmana, nas religiões cristãs, até budistas, que aquela pessoa que se mata, ela sofre muito, porque nossa alma continua existindo. E ao continuar existindo, a gente se depara com uma realidade de sofrimento para quem se mata. E uma realidade de prazer, de tranquilidade para aquela pessoa que consegue viver o que tem que viver aqui na Terra até o último momento. Então a mãe, ela por ser mãe, tendo problema, ela vai recorrer a um vizinho.
Ela chega no vizinho e fala: pelo amor de Deus, me ajude, porque meus filhos estão me trazendo muito problema. O meu filho só quer acordar depois de meio-dia, mal arruma a casa, mal ajeita a cama, é muito difícil fazer ele lavar uma louça. E o pior, eu estou muito preocupada, diz a mãe, que ele esteja mexendo com drogas, que ele esteja mexendo com álcool. E aí o vizinho vai falando com ela: minha amiga, minha irmã, eu sou espírita, o vizinho é espírita também. Há de se ter cuidado com os filhos, com a criação que damos para os nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles têm que ser tratados com amor. Mas só que eles têm que ser educados para a vida. Ninguém guarda o filho eternamente. Nós não podemos proteger nossos filhos eternamente. Nós temos que fazer com que eles encontrem a solução para os próprios problemas. É infantilidade tentar viver pela vida do filho, resolver todos os problemas do filho, fazer todas as vontades do filho. Isso é muito perigoso. Faz com que seu filho trabalhe, ocupe a mente, traz alguma coisa de dignidade para essa criança, enquanto ele ainda é adolescente. Eu sei que é difícil, mas você é mãe, e por ser mãe, você paga as contas da sua casa, paga a conta, você escolhe qual escola que seu filho vai estudar. Você tem o direito, às vezes não acontece isso, mas você tem poder de escolher até as amizades do seu filho. Então use esse poder que você tem para seu filho, para tentar conduzi-lo para o bom caminho. Mas não esqueça, o caminho do equilíbrio passa pelo estudo e pelo trabalho. E a mãe continuou desabafando. Minha filha agora, ela só se veste de negro. Às vezes até a maquiagem dela é negra, ela passa maquiagem no olho, uma maquiagem escura, a boca escura. Mal fala comigo 2 palavras. E outro dia eu cheguei em casa e vi que ela estava num jogo chamado Baleia Azul. O senhor sabe o que é isso? E aí o vizinho: minha amiga, isso é uma coisa muito grave, é uma coisa muito séria. É o jogo do suicídio. E aí ele passou a narrar o que ele sabia, que aparecia nos jornais, e aconselhou a ela: minha irmã, mesmo conselho que eu te dou em relação ao seu filho, eu dou à sua filha. Quando a nossa mente está vazia, a gente fica depressivo. Quando a gente fica depressivo, a gente pensa em morrer. Não se acha bem em nenhum local. Por isso é necessário ocupar a mente com boas coisas, com boas leituras, com boas músicas, com boas conversas, com o estudo e com o trabalho. A pessoa que ora e vigia, ela encontra o equilíbrio em si mesma. Agora, a pessoa que fica solta, sem o que pensar, sem o que fazer, ela começa a ficar depressiva, a pensar e fazer coisas que não deve. E aí ela falou, desabafando, que tinha muitas contas, que não tinha tempo para cuidar dos filhos, acompanhar os filhos na escola. E aí o vizinho falou: mas eu sei que seus filhos estudam em horário contrário. Isso é, seu filho estuda de tarde e fica de manhã sem fazer nada. E a tua filha estuda de manhã e passa a tarde sem fazer nada. Por que você não pega teus filhos e leva para a feira com você? A mãe era feirante. Todo dia ela abria a barraquinha dela, limpava, ajeitava as coisas e passava o dia todinho vendendo as verduras, vendendo as coisinhas que ela cultivava em casa também. E aí ele falou: por que você não leva teu filho para te ajudar de manhã? Mas não faça só isso não. Prepara um doce, uns brigadeiros, prepara uns salgados. E enquanto você estiver na feira de manhã, você pede para ele passear nas outras barracas, vendendo um salgadinho, vendendo um chocolate. E de tarde, seu filho vai para a escola, você fala para tua filha ir para a feira. E quando chegar na feira, o que ela vai fazer? Vai ajudar também a vender os salgadinhos que não foram vendidos de manhã, o chocolate que não foi vendido de manhã. E aí ela te ajuda a desmontar a barraca, a limpar a área de trabalho que você todo dia tem que limpar. E a mãe pensando falou assim: ele está certo. Já que eu não posso estar com meus filhos em casa, vou trazer eles para o meu trabalho. E aí ela, na mesma hora, ao sair lá onde estava o vizinho, ela foi direto para casa e chamou os filhos dela. Primeiro ela conversou com o mais velho, o filho, e falou: meu filho, eu estou muito preocupado com você. Eu sei que você anda com um desenvolvimento estranho. Já senti cheiro de álcool e droga com você.
que está acontecendo? Você está com algum problema, alguma preocupação? E o filho já foi acalmando ela. De boa, mãe, de boa. Eu sou legal, sou maneiro, gente. Não precisa se preocupar não, mãe. Eu sei me cuidar, eu sei o que eu faço. E a mãe falou, insistiu, não, meu filho, tem alguma coisa errada. Porque ninguém fica se drogando, ninguém fica tomando cachaça sem razão. Algum problema você está passando. Aí o filho fala, não, é porque eu tô com um desenvolvimento, né, com uns amigos. É o meu amigo Felipe. O que tem seu amigo Felipe? Eu tô tentando tirar ele da droga. Eu tô tentando tirar ele do álcool. Mas para isso eu tenho que ficar mais perto dele. Às vezes eu tenho que ficar até 2 horas da manhã para que ele não entre em uma briga, né? Mas eu tô indo lá, minha intenção é o quê? É boa, é ajudar ele, eu vou ajudar ele. E a mãe caiu nessa conversa, realmente. Então tá, meu filho, você está fazendo uma coisa boa. Mas cuidado, que se você se envolver muito com esse Felipe, o que vai acontecer? Você só vai afundar. Porque não adianta nada a gente dar a mão para alguém e a gente se igualar a esse alguém que a gente quer ajudar. Não adianta. Porque se a gente estiver desequilibrado, a gente não ajuda ninguém. Em vez de um afundando, serão 2. E a mãe deu muitos conselhos para ele e falou, olha, a partir de manhã, você vai comigo lá na feira. Mãe, que hora eu vou ter que acordar? 10 horas da manhã? Não, meu filho, mais cedo. De madrugada, 8? Não, meu filho, eu saio 6 horas. Você vai comigo. E o filho bambeou, mas falou, não, tá bom, mãe, eu vou com você. Papo firme, nós vamos lá, junto. Tamo junto. E a mãe falou, vai mesmo comigo? Não vai pisar na bola? E eu já pisei na bola com você. E aí a mãe falou, quase todo dia. A gente combina uma coisa, você cumpre 1, 2, 3 dias e depois escorrega de novo. Distrai das suas obrigações. Meu filho, um homem tem que ser um homem de palavra. Se ele fala que vai fazer alguma coisa, cai o céu, cai a terra. Ele faz. Porque é uma pessoa de palavra, aquela pessoa que honra a calça que veste, honra a família. Então, meu filho, eu quero que você seja um homem honrado. Então, por isso eu peço para você, haja no bem e tudo que você falar, você cumpra. Mas olha só o que eu vou lhe falar. Coisa boa, não as ameaça. Eu sei que você anda ameaçando gente por aí que vem falar comigo sobre você. Não ameace ninguém não, meu filho. Porque se tiver de ameaçar, cumpra. Mas não faça uma coisa dessa, né? Me respeite. Respeita a tua irmã, respeita a nossa família. E aí o filho combinou com ela que estaria no dia seguinte para participar do trabalho da mãe. E quando a filha chegou, a filha, vem cá, que bom, chegou no colégio. Como é que anda as suas notas? E aquele trabalho de geografia que você estava com problema? Ela puxou para perto dela, a filha, tentou abraçar, a filha aceitou como quem não aceita, mas grudou na filha por alguns momentos. Porque isso às vezes é necessário. Quando uma pessoa tem dificuldade da intimidade, a dificuldade de receber um carinho, muitas vezes a gente tem que forçar um carinho. Isso não é ruim. Isso é uma prova de quê? De amor. E hoje as famílias ainda são muito secas. O pai não abraça o filho não abraça a mãe. É muito seca as famílias. Fugindo um pouquinho do assunto, uma vez, um amigo meu, ele participou de uma palestra motivacional, não era uma palestra espírita, que o palestrante falou, olha, há necessidade de abraçarmos as pessoas, começando da família. E o cara muito seco, né, um colega meu, falou assim, mas eu vou abraçar, ó, eu não tenho coragem. Abraçar minha mulher ainda vai. Abraçar meus filhos, muito estranho, não tem condição, o cara é barbado lá, como é que eu vou abraçar meu filho? Falou, não, abraça. E aí ele falou, não, realmente eu vou abraçar. E quando chegou em casa, normalmente ele chega, abre a porta lá, enfia a chave, entra, mal-humorado, joga as coisas para um lado, vai comer alguma coisa, liga o Jornal Nacional e fica na TV até tarde. Ele disse que dessa vez foi diferente. Quando ele chegou em casa, ele tocou a campainha. E quem veio atender foi o filho. E quando o filho chegou, ele abraçou o filho. E o filho ficou preocupado, o que está acontecendo? Epa, que isso? E aí ele falou, não, meu filho, eu só quero te dar um abraço. E ele falou, não, está acontecendo alguma coisa. Não, mãe, pai, o que está acontecendo? E aquele vozerio, aquela discussão já traiu a irmã, já veio a mulher também. E ele foi e abraçou a mulher, já abraçou a filha e eles começaram a chorar. As filhas, o filho, a mulher, tá morrendo, só pode. O homem começou a abraçar assim de repente. E aí ele foi explicar que tinha participado de um curso motivacional, que o instrutor falou que era bom abraçar, e que daquele dia em diante ele ia abraçar as pessoas. E ele fala, me contando, né, que realmente a vida dele ficou mais fácil, melhor, em relação aos parentes e os amigos, porque ele quebrou uma barreira.
uma barreira que vem lá dos pais dele, uma barreira que vem dos antepassados. Mas agora ele ia ser uma pessoa diferente. E ele disse que ele começou a viver uma vida diferente, porque ele começou a confiar mais nas pessoas. Mas voltando à nossa história, a mãe puxou a filha para o lado, abraçou a filha com muita emoção e depois começou a falar que ela estava preocupada também. Primeiro na escola, desviando um pouquinho o foco da conversa, falou da escola e depois falou do ponto que ela queria, o tal do jogo da baleia azul, que o vizinho tinha alertado para ela que era um jogo do suicídio. E ela perguntou: o que está acontecendo? Você está com algum problema? Alguém na escola está te perseguindo? Né? Você está recebendo algum tipo de ameaça? E a filha: não, mãe, é coisa da minha cabeça, coisa que eu vou vencer. Com certeza a gente vence os nossos problemas, mas muitas vezes os problemas só vão crescendo dentro da gente. Por isso, hoje é recomendado procurar os psicólogos. Se não tem dinheiro para pagar um psicólogo, procurar os padres, os religiosos. Se não tiver condição de fazer nada disso, procurar uma pessoa para nos desabafar, para nos orientar. Que a melhor coisa que a gente faz é tirar um pouco desse peso dentro da gente, tá? E aí ela conversou com a filha não se abriu para ela, né? Mas aí ela falou: olha, recebi a orientação do vizinho nosso, ele é espírita, frequenta a Casa Maria de Nazaré, né? Então, recebi a orientação de que você vai trabalhar também comigo. Seu irmão vai trabalhar de manhã, você vai trabalhar à tarde. E você vai vender uns salgados, uns doces, vai me ajudar na limpeza. A filha falou constrangida que não queria, mas a mãe insistiu e ela foi obrigada a fazer. Lembrando, nós pais, nós temos o poder pátrio sobre nossos filhos. E nós não estamos usando esse poder, não devemos usar o poder para humilhar, para subjugar, para forçar que o filho faça todas as tarefas de casa. Não é isso. Não é um trabalho de escravidão, mas é um trabalho de educação. Educar o filho é ajudar ele a aprender a ajeitar uma casa, porque um dia ele vai ser dono de uma casa. É ajudar o filho a tomar as próprias decisões. Porque aquela pessoa que não sabe tomar decisão, o que acontece? Outro toma a decisão por ele. Conheço muito casal que a mulher toma todas as decisões do marido. O marido, para fazer qualquer coisa, tem que pedir permissão para a mulher. O inverso também acontece. Tem muita mulher que não toma a decisão do que ela vai fazer com o próprio dinheiro. Às vezes o marido trabalha, a mulher trabalha, e a mulher, para gastar qualquer coisa, tem que pedir permissão para o marido. E a mulher fica reclamando: meu bem, vamos fazer uma viagem, vamos fazer um passeio, e ela tendo dinheiro. Só que ela não toma iniciativa, porque ela pensa que tem que ter permissão. O homem também. Nós não temos que ter permissão para tomarmos as nossas escolhas. Agora nós temos que ter respeito. Respeito. Existem algumas decisões que são comuns, que o casal realmente tem que sentar, analisar, discutir, discordar se for necessário e chegar a uma decisão comum. Mas outras coisas, não há necessidade do marido ou a mulher esperar a permissão do outro. Tá certo? Conversou com a filha, conversou com o filho, estava tudo acertadinho. O menino sai na rua. E quando ele sai na rua, quem ele encontra? O Felipe. E o Felipe já chegou perto dele: ei, meu amigo, cadê o dinheiro que você pegou emprestado comigo? Você não pegou R$20 a semana passada, dizendo que você ia entregar hoje? Fala assim: não, mas sabe o que aconteceu? O Felipe, o menino, o filho, né, 17 anos, já chegou cheio de conversa. Eu sabe o que é que eu tava vindo ali no caminho? Aí você conhece o Zezão? O Zezão, aquele lá do ponto do macaco, ele chegou com uma arma assim na minha cabeça e falou assim: ó, se você não me der o dinheiro que você tá me devendo, lá das drogas, dos baratinhos, eu te ponho uma azeitona na cabeça. E eu tive de dar o dinheiro para ele. Os R$20 que estava aqui, eu pensei assim: ó, mas é para me pagar, meu amigo. Pago ou não pago, pago ou não pago. Ou, melhor, dou ou não dou o dinheiro pro cara. Mas o cara tava com a arma na minha cabeça, aí eu não tive jeito. E aí ele disse pro amigo, pro Felipe, que pagou a droga que tinha. E o Felipe falou: ó, bem que eu te falei pra você não se envolver com uma gente dessa. Sai dessa, meu irmão. Sai dessas drogas, sai dessa bebida, que só tá acabando com você. Anda com gente direita. Procura, olha, semana que vem a gente vai para um grupo lá para fazer umas orações, para ajudar umas famílias. Você não quer ir com a gente? É um grupo espírita. A gente vai tocar uma música, vai cantar um pouquinho, vai fazer um teatro. E aí ele, o 17 anos, o rapaz, o filho, falou assim: meu irmão, não quero saber dessas coisas não.
Não quero saber disso, de teatro, de mocidade espírita, dessas coisas religiosas, não quero saber de religião nenhuma. Sai fora. Agora, se você quiser, meu irmão, conhecer as quebradas, tem umas minas lindas, maravilhosas. E, na verdade, o que estava acontecendo? O Felipe era uma pessoa boa, direita. E o filho dela é que era o desequilibrado. Enquanto o filho queria levar o Felipe para o mau caminho, o Felipe queria levar ele para o bom caminho, afastar ele das drogas. Mas muitas vezes os pais acreditam que o culpado é o vizinho, é o filho do vizinho que não presta. Quando na realidade, às vezes, o que não presta é o que está dentro da nossa casa. Quantas vezes nós é que não prestamos? O nosso comportamento levamos a perder outras pessoas. Por isso, não podemos julgar ninguém, porque ouvir falar de outra pessoa não quer dizer nada, pode não ser a verdade. E é muito mais fácil, as pessoas fazem muito isso, mentir. É muito mais fácil botar a culpa na vida do outro, no caminho do outro, do que admitir os próprios erros, tá? E aí, deixando os dois lá com essa conversa, a filha também se encontra com uma amiga. A filha de 15 anos encontra com uma outra amiga e elas se cumprimentam, se beijam. E aí uma pergunta, e o dever de geografia, você teve tempo de fazer? E a filha fala assim, não tive tempo de fazer, minha cabeça está muito cheia. E a outra pergunta, mas por quê? O que está acontecendo? É minha mãe, está pegando no meu pé. Ela descobriu que eu estou mexendo com a basileia azul e agora ela fica me cobrando. Ela me botou agora para ir com ela na feira, para ajeitar as coisas, para limpar a feira. Já pensou uma coisa dessa? Ridícula. Eu, bonita como sou, limpar a feira, chão de feira, sair vendendo doce, saindo vendendo salgado. Interessante isso, né? Os nossos pais podem se sacrificar. Os nossos pais podem se humilhar pela gente. Mas muitas vezes o filho, muitas vezes a gente não quer se humilhar, porque você acha o quê? Melhor? Superior? Mesma dor de barriga que dá na mãe, dá no filho. A mesma falta de comida que a mãe tem, o filho tem. Então nós estamos numa mesma casa, não importa quem seja, porque a família hoje já é mais plural. Isso significa que não é só pai e mãe e filhos. Nós temos famílias, que é muito comum hoje em dia, por incrível que pareça, de avós. A mãe, a avó, o avô toma conta de um monte de netinho, porque os pais não deram condição de criar, não tiveram condição de cuidar. Mas nós temos família homossexual, que também deve ser respeitada com dignidade, porque o que faz uma família são os laços de amizade, são os laços de amor. Então, nós temos inúmeros tipos de família, até aquela família de uma pessoa sozinha com um cachorro, com um gato. Até essa família tem que ser respeitada, todas as famílias têm que ser respeitadas. E eu me perdi na história, o que eu fui falar? Isso, elas duas se encontraram, muito obrigado. As duas se encontraram e ela falou, não, eu estou muito preocupada que minha mãe está me cobrando um papel diferente, uma postura diferente agora, tem que trabalhar com ela. E aí a outra falou assim, e você está nesse jogo chamado Baleia Azul? E ela falou, não, estou sim, realmente estou participando. E a outra falou, e eu também. E elas começaram a conversar, e que prova você já fez? Você sabe aquela da barata? De esmagar a barata e colocar na boca com um sanduíche, comer com pão? Eu já fiz essa. E a outra perguntou, e você, o que você fez? Ah, aquela do prédio, de subir no prédio, ficar andando no peitoril. Já fiz essa. E elas começaram a trocar figurinhas, mostrando o quê? Que quando a mente está vazia e com a amizade errada, nós só afundamos. Por isso nós temos que ter cuidado com os amigos, porque um amigo desequilibrado nos leva para o desequilíbrio. Nós pioramos a nossa situação quando recebemos um mau conselho. Nós temos de avaliar até mesmo as conversas que nós temos, que algumas conversas, nos levanta, e a outra, nos dá uma rasteira, nos derruba no chão. Então nós temos que ter cuidado com isso, avaliar com quem nós estamos andando. Se sabemos que uma pessoa não presta, se sabemos que uma pessoa é desequilibrada, podemos estar perto dessa pessoa para ajudá-la, para levantá-la. Não para se igualar a ela, não para competir com ela, não para desequilibrar e cair com ela, tá? Então vamos procurar sempre o quê? Boas amizades, bons conselhos, bons livros, bons filmes. Nossa vida é o reflexo do que nós temos na mente. Se nós poluímos a nossa mente com coisa errada, com sexo, com jogo, com briga, quanto mais a gente pensa no desequilíbrio, mais desequilíbrio acontece na nossa mente. Quanto mais boas coisas colocarmos na nossa mente, nos nossos pensamentos,
mais subimos, mais nos equilibramos, mais melhoramos a nossa saúde. Então nós temos que educar-nos, nos melhorar. E o que acontece? Na história que foi narrada lá em forma de peça para as crianças, que eram todos adolescentes, alguns tinham 10, 12 anos, e alguns desse grupo jovem já era na faixa de 17, 18 anos. Só tinha alguns poucos adultos, instrutores, eu era um deles, e tive a oportunidade de trabalhar com teatro, outros trabalharam com música, outros trabalharam com vídeo. Cada um ficou numa sala diferente trabalhando a temática própria da sala, que seria vídeo, teatro, música, mas trazendo um conhecimento espiritual, um conhecimento de reflexão. Acontece que esse rapaz, na peça nossa, ele encontrou com um traficante lá na frente e falou assim: você trouxe o baratinho, aquele baratinho que a gente tinha combinado? Falou assim, ó, trouxe. Mas maneira aí que eu tô vendo se tem uns tiros ali, tem uma patrulhinha rondando por ali, eu não quero dar bobeira. E aí o filho pergunta, e quanto é que é? É 20 reais. Aí ele riu lá. Bem que eu enganei aquele otário do Felipe. Eu disse que não tinha dinheiro para pagar ele não, mas os vintão tá aqui no meu bolso, que eu reservei, que eu guardei para pagar você. E tirou os 20 reais discretamente, porque quem faz as coisas erradas tem que fazer em segredo, escondido. Quem faz o certo, quem faz as coisas verdadeiras, faz na luz do dia para todo mundo ver. Mas quem faz coisa errada quer que seja em segredo, no escurinho, no cantinho. Pegou o dinheiro e entregou para ele. E na mesma hora o cara deu um comprimidinho insignificante. E ele falou, mas meu irmão, isso aqui que você vai me dar? Tá parecendo polvilho isso, farinha isso, tá me enganando. Ele falou, não, de boa, de boa. O último que tomou uma dosezinha dessa aí, ficou 3 dias desacordado. E viajou, meu irmão, ele viajou, ele viu estrela. Tá falando sério? Tô. Então vou levar esse barato pra casa. Esse aí eu nunca tinha experimentado não. Mas é polvilho não, né? Não é armação sua não. Não, é coisa boa. Mas divide ao meio, não toma tudo de uma vez não. Divide ao meio que é muito forte. Ele falou assim, então tá bom, pode deixar que eu vou dividir. O traficante saiu e o filho ficou lá com aquela drogazinha insignificante. E falou, eu quê? Dividir esse negócio aqui, ó, tão pequenininho que não serve pra nada. Não cobre nem o buraco do dente. E fui enganado. Sabia, armação. Que isso? Fui enganado. Vou atrás desse sujeito lá. Vou pegar meu dinheiro de volta. Quer saber de uma coisa? Se eu tinha medo dele, agora é ele que vai ter medo de mim. E quando ele estava já partindo para ir em cima do cara, na direção do cara, ele começou a sentir a droga. Essa é da boa. Que beleza! Rapaz! Gente, olha minha mão, ó. Ai, que coisa boa. Ai, minha mão. O arco-íris. E olha só, uma barata. Um cão voador. E aí ele começou a babar. Ele começou a tremer porque a droga era muito forte. Ele não dividiu a droga. Ele tomou uma dose muito alta, muito forte. Começou a tremer, caiu no chão, desmaiou lá no chão. E por sorte, adivinha quem estava passando? O vizinho e a irmã. E aí o vizinho já foi acolher, já foi puxar, carregar o menino, né? Para fazer ele vomitar aquela droga que tinha posto no estômago. E vai e pede assim, não, me ajuda também, falando com a irmã dele. Ajuda teu irmão, avisa tua mãe. Aí a menina fala assim, pelo amor de Deus, se minha mãe souber, ela mata ele. Tá bom, mas mesmo assim, se ele não ficar sabendo, talvez ele morra de qualquer jeito. Vai lá, corre, fala que seu irmão vai para o hospital. E aí o vizinho carrega o filho para o hospital. E chegando no hospital, uma das pessoas que ficou sabendo que o menino tinha passado mal, foi o Felipe. E o Felipe ficou num canto, conversando com o vizinho. Chega a irmã e a mãe. E quando a mãe vê aquela cena, sabendo que o filho estava passando mal no hospital, adivinha atrás de quem ela vai? Ela vai desesperada atrás do Felipe, querendo matar, esganar, porque a mãe vira uma verdadeira leoa quando tem que defender os filhos. Muitas vezes o pai também faz isso, mas a mãe é mais. E ela foi com toda a gana para atacar o Felipe. Se ela não fosse presa pelo vizinho, pelos médicos que estão ali perto, lá passando, pela filha, ela tinha atacado o Felipe. E o pessoal falando, calma, calma. E aí, quando ela se acalmou um pouquinho, estava contida, falou assim, olha, meu nome realmente é Felipe, eu sou amigo do seu filho, mas eu estou tentando tirar ele da droga. Eu estou tentando falar para ele ir para o bom caminho, procurar através do estudo e do trabalho o crescimento pessoal. Estou tentando fazer com que ele modifique a cabeça.
né? Mas você quer modificar meu filho? Por que você fica até altas horas da noite, até 2 horas da noite com meu filho? E aí ele falou, não é verdade isso, não sei o que seu filho tem contado para a senhora, mas não sou eu. Eu fico estudando até 10 horas, 11 horas, chamo ele para participar do grupo de estudo que eu frequento, chamo ele para a mocidade espírita que eu frequento, e ele não quer saber de nada disso. Ele vai para outras amizades, outros amigos. Seu filho está mentindo para a senhora. E aí ela, muito nervosa, muito agitada, ainda tenta agredir e fala assim, mas você que é um mentiroso. E o vizinho interfere, não, mas peraí, calma, eu conheço o Felipe, ele é lá da casa que eu frequento, realmente é um rapaz direito, dá aula de violão, ensina teatro, ele trabalha com crianças, com evangelização, que quando a gente faz um trabalho voluntário, trabalho normal, já nos ocupa a cabeça, já faz com que a gente ganhe dignidade, mas quando a gente ocupa a cabeça com coisas boas, fazendo a caridade numa igreja, fazendo a caridade numa escola, como voluntário, muitas vezes a gente cresce mais, se aperfeiçoa mais, dá algo de si para a sociedade de graça e recebe da sociedade o carinho, o amor, a boa atenção. E aí eles foram conversando, foi apaziguando a mãe, e a mãe pergunta, já calma, né? O que está acontecendo com meu filho? Que influência é essa? É o demônio que está na cabeça dele? Me diz, me conta. E aí o vizinho vai explicando para ela. Realmente, existe uma influência espiritual. Os espíritos aproveitam nosso jeito de pensar, eles se ligam ao nosso pensamento, a sintonia que nós temos, e esses espíritos fortalecem a vontade de beber, de usar droga. Esses espíritos são chamados de obsessor. Então os obsessores, eles se juntam a gente e tentam nos influenciar para o lado negativo, para o lado mal. Só que eles não são culpados. E a mãe pergunta, mas como não? Se você acabou de me dizer que esses demônios ficam atrapalhando a cabeça do meu filho. Sim, eles atrapalham a cabeça do seu filho porque existe uma coisa chamada sintonia. A partir do momento que a gente sintoniza com o mesmo interesse, com o mesmo vício, nós abrimos uma porta para que eles nos influenciem. A partir do momento que seu filho ocupar a mente com estudo, com trabalho, com a religião, com coisas boas, quando estamos trabalhando no bem, pensando no bem, nós nos equilibramos e atraímos os bons espíritos para perto de nós. E toda vez que a gente age no mal, trabalha no mal, a gente está atraindo obsessores, tá? E a mãe, muito desesperada, muito sofrida, pergunta, e qual é a minha solução? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu tratamento? E o vizinho fala assim, minha irmã, é oração, vigilância e oração. É paciência para com seus filhos. Mas quando a gente não pode fazer sozinho, quando a gente não consegue a solução sozinho, o que a gente tem que fazer? Procurar ajuda. Seu filho vai ter que participar de uma casa de desintoxicação, fazer todo um processo de limpeza orgânica. Vai ter que passar por uma casa de tratamento para dependentes químicos. Mas, assim que ele sair de lá, ocupa a mente do teu filho, ajuda ele com amor, com paciência, a ele procurar um trabalho digno, a ele procurar através do estudo, do trabalho, ocupar a mente. Só depende do quê? Depende dele, principalmente, porque se ele não quiser, você não resolve nada. Mas depende também da senhora, da sua filha. Toda a família tem que trabalhar junto, porque um viciado dentro de casa desequilibra toda a família, existe a codependência. Todos ficam dependentes daquele dependente químico. Todos ficam com medo de ser assaltado dentro de casa, ser roubado dentro de casa. Então você vai ter que ter muita paciência, muita resignação e procurar ajuda espiritual também. Procura se ligar a uma força maior, não importa a denominação, seja que igreja for, qual o local for, procura se apoiar em Deus. Porque Deus, quando a gente não consegue fazer, Ele consegue. Entrega muitas vezes na mão de Deus para Ele solucionar o teu problema. E o vizinho convidou ela, termina a peça com uma oração. Todos se reúnem, dão as mãos, fazem uma oração em prol do filho que está lá, em estado de coma no hospital, em função de todos os dependentes químicos, tá? Então foi essa palestra, foi a peça teatral que eu passei lá, que eu trouxe na forma hoje de palestra aqui no Salva-se. Espero que vocês tenham gostado e com essas palavras eu encerro a minha palestra de hoje. Bom?
está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.